Vamos rir um pouquinho junto, gente? Vamos rir um pouco? Porque, sério, o negócio ficou um pouco insólito nesses últimos dias. Bem, onde aconteceu? Onde aconteceu isso? Na Jovem Pan, no Morning Show. Eu vou pôr para vocês aqui um trechinho do que aconteceu, a gente vai assistir juntos aqui e depois explicar o que aconteceu. E eu quero abordar alguns assuntos distintos hoje aqui, mas vamos partir para isso aqui. Vamos começar com essa. Eles estavam falando sobre críticas feitas pela Fernanda Montenegro e pela Xuxa ao governo Bolsonaro. Eu vou pôr aqui a resposta de um dos participantes do programa que virou piada, na verdade, né? Vamos assistir aqui. Fernanda Montenegro e Xuxa, eu acho que elas são irrelevantes. São pessoas que estão ali no desespero da decadência, fazem parte de uma elite artística que não sabe mais como... Fernanda Montenegro tá decadente, ô Guga. Não importa, elas realmente importam. Pelo amor de Deus. Não, você percebe que ninguém aguentou ali, né? Tipo, tirando a Zoe Martins, que tá em outro planeta ali, né? Tá tipo... Mas você vê que todo mundo riu, né? A Paulinha, o Vini, o Guga Noblar, o Paulo Matias, todo mundo riu desse comentário completamente sem noção desse participante que se chama Gustavo Gayer. Eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa na minha vida, eu fui descobrir agora. Durante muito tempo, muitos anos, eu acompanhei os youtubers, os influenciadores bolsonaristas e contestar e desmentir o que eles diziam. Então, assim, foram anos fazendo isso. Mas desde que eu tive um infarto em 2020, eu parei um pouco de acompanhar tão de perto assim. Então, muitos deles foram também migrando para outras vertentes, para o humorismo, por exemplo, ou foram se desligando, ou se tornaram irrelevantes no debate público, ou morreram, como foi o caso do Olavo de Carvalho. Então, eu não sei quem é a nova geração de influenciadores bolsonaristas, talvez descubra esse ano aí, perto da eleição. Mas, pelo que eu descobri, né, pelo que eu fui ler sobre esse cara, ele é um influenciador bolsonarista, e quando você vai no Wikipedia, lê o verbete dele, ele tem um verbete lá. Basicamente, o verbete é falando sobre como ele é um conhecido propagador de falsidades, fake news, negacionismo. Isso durante a pandemia, principalmente, né? Então, a pessoa tem uma reputação que não é das melhores e, mais uma vez, não surpreende que a Jovem Pan, né, que é esse canal que, em grande parte de seus programas, defende o bolsonarismo. Não é de surpreender que eles levem um propagador de fake news para comentar, né, reportagens, para comentar notícias. E aqui eles estão comentando algumas falas da Fernanda Montenegro e da Xuxa. E a Fernanda Montenegro não disse nada demais, na verdade. Foi uma entrevista que ela deu para o jornal o Globo, que é sabe, tem muitos assuntos que ela aborda aqui, são vários assuntos relacionados à obra dela, à vida pessoal dela, então, assim, é uma parte da entrevista bem pequena no qual ela fala de política. E ela diz o seguinte aqui, quando perguntada sobre se ela votaria ou não, né? Ela falou: não vou votar. O mais simbólico desse governo foi o fim da cultura das artes. Não tem governo radical que não pare a cultura das artes. Nós estamos nas catacumbas vivos e não estamos extinguidos. E ela fala aqui como uma sensação de que nada muda, né? Entra governo, sai governo, os mesmos problemas sistêmicos do Brasil continuam e o governo Bolsonaro é mais um desses, mais crítico, mais problemático, mas que demonstra uma certa tendência dos governos brasileiros. Aqui ela fala dos altos dos seus mais de 90 anos. Então, assim, é uma pessoa que viu aí vários governos, viu ditadura, viu um monte de coisa, né? Então, ela fala desde a perspectiva dela, obviamente. E isso leva a esse cara, esse Gustavo, a achar que a Fernanda Montenegro é decadente. Decadente. Sinceramente, nesse dia 25, sexta-feira, se não me engano, ela vai assumir a cadeira na ABL, na Academia Brasileira de Letras. Será uma imortal da ABL. Então, assim, decadente não é, né? Sinceramente, assim, é um comentário sem pé nem cabeça. É uma atriz com uma trajetória gigantesca, monumental no teatro, na televisão, no cinema brasileiro. É alguém que está atuante ainda, que foi, inclusive, considerada como a mulher mais influente do Brasil numa pesquisa recente. Então, assim, irrelevante certamente não é. Irrelevante, decadente é o bolsonarismo e é esse cara, e não é possível. Sinceramente, só rindo mesmo, né? Pra ouvir esse tipo de baboseira, esse tipo de delírio, só rindo. Porque os fatos estão aí, as coisas são óbvias, né, nesse caso. Então, sinceramente, só rindo mesmo. Mas falando em mulher influente, falando em personalidade brasileira, eu quero aproveitar aqui o gancho e parabenizar e dizer como estamos orgulhosos aqui da nossa amiga Rosana Pinheiro Machado, que teve seu projeto selecionado pelo Conselho Europeu de Investigação, que é um apoio dado a pesquisadores acadêmicos, que convertendo para reais equivale a 11 milhões de reais, para ela poder conduzir um projeto relacionado à extrema-direita global, para ela poder investigar a relação entre a extrema-direita e governos autoritários de direita e a precarização do trabalho, os aplicativos de trabalho ou o uso das redes sociais por trabalhadores precarizados. E, sinceramente, eu posso dizer, como eu falei, que a gente está muito orgulhoso aqui, porque, assim como a Fernanda Montenegro é uma figura relevante e importante no cenário brasileiro, nós temos também uma pesquisadora do calibre da Rosana Pinheiro Machado, alguém que agora obteve um enorme reconhecimento na sua área. Nos últimos anos, 9 pesquisadores que foram
premiados com essa verba, acabaram ganhando o prêmio Nobel depois. Então a gente espera, que a gente torce para Rosana Pinheiro Machado aqui, quem sabe a gente tenha aí um Nobel brasileiro, e seja ela, né, o primeiro Nobel brasileiro, uma mulher, uma investigadora, uma pesquisadora brasileira, e, sinceramente, né, como eu falei, é um enorme orgulho, porque é uma pessoa que me ajudou a compreender muito o Brasil, né, o meu próprio país. Tem o livro dela aqui, Amanhã Vai Ser Maior, e é uma grande referência para você entender o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, né, o modo como as coisas se deram no Brasil, desde antes do impeachment da Dilma, mas também como isso vai levando, né, como isso vai movimentando as bases populares que vão migrando para a extrema-direita. Por que isso acontece? Quais foram os mecanismos que isso aconteceu? Então, sinceramente, como eu falei, é esse Brasil que a gente quer. O Brasil da Rosana Pinheiro Machado, essa compreensão do Brasil, uma pessoa que nos orgulha, que está para o mundo aí mostrando o que é o Brasil, mostrando a ciência brasileira, a pesquisa brasileira, a academia brasileira, o resultado também de investimento em pesquisa, para onde pode levar e como isso é importante, como isso abre portas, e com esse projeto agora ela vai fazer um trabalho conjunto no Brasil, Índia e Filipinas, e isso vai abrir portas também para outros investigadores que vão trabalhar com ela. Então, sim, brasileiros que agora vão poder participar desse projeto e, quem sabe, nos ajudar a compreender melhor também esse cenário e o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, o que se dá agora no mundo e como as redes sociais são usadas, são instrumentalizadas pela extrema-direita para conquistar a população. Porque a gente fala aqui de trabalhadores, pessoas que estão ralando, sabe, o dia inteiro trabalhando com Uber, trabalhando no iFood, ou seja, pessoas que estão o dia inteiro ralando e têm uma mentalidade por trás disso de empreendedorismo, assim, como se eles fossem, sabe, empresários de si próprio. E aí vai caindo numa armadilha da extrema-direita, então vai ser muito importante, de fato, essa pesquisa dela, e vamos aguardar os resultados também, né, o que vai sair disso, porque... Bem, a gente conhece a competência da Rosana Pinheiro Machado, como eu falei, é uma grande intelectual, uma grande acadêmica brasileira que está aí no mundo agora fazendo barulho e nos enche de orgulho, de fato, nos enche de orgulho mesmo, e a gente tem também a honra de poder chamá-la de amiga, então é de encher os olhos mesmo, né? Então, mais uma vez, parabéns, Rosana, pela conquista e saiba que a gente está muito orgulhoso mesmo. E só para concluir esse vídeo aqui, uma última coisa. Ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre o clipe novo do Residente, que é o This Is Not America. E eu falei aqui sobre algumas considerações que me ocorreram enquanto eu assisti o clipe, né? Falando sobre a história colonial na América Latina, nas Américas, o modo como foi calcada em brutalidade, em violência, em morte. E daí eu quero aproveitar e fazer umas outras observações, porque depois desse clipe me mandaram um outro clipe do Residente que se chama Latinoamérica, ou seja, América Latina, e ele usa o nome Residente Calle 13. Esse é um clipe mais antigo, de 2011, se não me engano, que tem a participação da Maria Rita. E é um clipe muito bonito, tem uma outra pegada, né? Nesse clipe do This Is Not America mostra violência, mostra brutalidade, e no Latinoamérica mostra resiliência, mostra a perseverança, mostra a luta cotidiana dos latino-americanos e como é difícil a vida, né? Então vale conferir esse outro clipe, vou pôr aqui para vocês a referência no comentário fixado. E daí eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre isso, porque surgiu aqui nos comentários algumas discussões, né? Algumas reflexões sobre o que é ser latino-americano. E, de fato, o brasileiro, ele se sente à parte da América Latina, né? É a ilha falante de português na América Latina, então há uma certa noção, né? Há uma certa desconexão do brasileiro com o resto do subcontinente. E daí é curioso, porque quando eu morei nos Estados Unidos, todo mundo do México para baixo é latino. E aqui latino é um termo para latino-americano, não é para latino no geral, né? Não é para italiano, para espanhol, para português ou para francês. É para latino-americano. Então, assim, todo mundo, todos nós ali, cubanos, mexicanos, porto-riquenhos, brasileiros, argentinos, peruanos, bolivianos, todos nós somos latinos. Só que, por outro lado, não há esse senso de unidade. O porto-riquenho é porto-riquenho, o cubano é cubano, o haitiano é haitiano, o brasileiro é brasileiro. Então, assim, embora haja uma história comum de sofrimento, uma história comum de opressão, uma história compartilhada de brutalidade colonial, por outro lado, você tem essa fragmentação que é dada a partir da formação de estados nacionais na América Latina, né? E cada país teve sua história particular de independência, de revolução. E basta pensar começo do século XIX, quando você tem, por exemplo, Simão Bolívar lutando pela independência da Gran Colômbia, ou na Argentina, o San Martín. Você tem grandes líderes históricos que fizeram a independência desses países. E nesses casos, foram movimentos, em grande parte, com algumas raríssimas exceções, foram movimentos de cima para baixo. Então você tinha uma elite política e social e econômica, que lidera uma luta por independência, aos moldes liberais, nesse caso, né, aos moldes da Revolução Francesa, por exemplo, e isso vai se propagando pela América Latina, e muitos países se tornam independentes e abolem a escravidão já no começo do século XIX. O Brasil é uma exceção, o Brasil acontece de outro modo, né? Não há uma revolução nesses moldes, não há uma guerra de independência, há uma independência formal
pelo Dom Pedro I. Então é uma outra trajetória no Brasil, né? Eu só menciono isso porque realmente não há um senso de missão compartilhada, de que os outros países da América Latina fazem parte do mesmo projeto. Há inclusive rivalidades entre países, né, em alguns casos. Então talvez fosse necessário criar essa identidade, não apenas como brasileiro, como peruano, como colombiano, como venezuelano, como cubano, mas criar essa identidade de latino-americano, que nós somos latino-americanos e que nós temos uma trajetória conjunta de dor, sofrimento, de destruição, e que para reconstruir isso seria preciso estabelecer uma unidade. E só considerando aqui, né, só pensando sobre esse cenário aí, e quão difícil é fazer isso, na verdade, né? Mas me diga no comentário o que vocês pensam sobre essa história toda, primeiro sobre a piada, né? É uma piada. Dizer que a Fernanda Montenegro é decadente é uma piada, é um delírio, né? A pessoa vive no mundo da lua, não é possível. O que você acha disso? Mais uma vez, parabenizar aqui a Rosana Pinheiro Machado pelo trabalho dela e torcemos para que haja grandes resultados nessa pesquisa agora. Vamos esperar. E também, por fim, assista agora esse outro clipe, não apenas o This is America, mas também Latinoamérica, porque é muito bonito, com participação da Maria Rita. É um clipe antigo, mas é emocionante também. Se cuidem por aí, deixe aqui embaixo no comentário o que você pensa e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henri Bugalho. Olha que especial esse convite que eu tenho para fazer para vocês. No dia 27 de março, às 8 horas da noite, vai ser lançado esse livro, A Riqueza e a Pobreza, Sermões de São João Crisóstomo, considerado o maior orador de todos os tempos da Igreja Católica. Um santo que enfrentou o poder religioso e o poder político para proteger os pobres, aqueles que necessitavam de acolhimento. Para participar desse lançamento, a gente vai fazer uma conversa entre Padre Júlio Lancelotti, que escreve o prefácio desse livro, Leonardo Boff, que escreve a orelha desse livro, e eu, que apresento esse livro. Para você participar desse encontro histórico, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever para no dia 27 de março, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, ouvir essa conversa que vai ser histórica e inspiradora. Se inscreva agora e avise seus amigos e amigas para participar também.